E aí, tiãozada, beleza? Pessoal, pegar um problema clássico de espelhos planos. Quando o professor está em sala de aula, vai explicar isso daqui, normalmente já é no final da aula de reflexão por espelhos planos. A galera tá meio cansada, pensando mais na próxima aula ou no intervalo, ou ir embora. É um grau de atenção praticamente igual a nada, né? Vamos lá. Problema clássico de espelho plano, pessoal, é o seguinte: quando você tem uma pessoa, faz de conta que sou uma pessoa, tá? Não é o bonequinho de Big Brother, não. É uma pessoa que tem um chapéuzinho aqui, vocês vão entender o porquê que eu tô colocando esse cara. Primeiro que eu não sei desenhar bem, vocês já estão vendo, né, na minha representação. Então vamos lá. Você tem uma pessoa com tamanho H maiúsculo total. Então quem é H maiúsculo? A altura total da pessoa, desde a sola dos pés até a ponta do último fio de cabelo aqui, o pino do boné, beleza? Essa mesma pessoa, ela tem distância da base dos pés até a altura dos olhos, Hzinho. Então, Hzão é a altura total da pessoa, Hzinho é a distância da sola dos pés até os olhos da pessoa. Então, vamos lá, pessoal. Dá para discutir algumas coisas aqui em sua parte de espelhos planos. Primeiro, do lado que tem o espelhinho na representação do nosso espelho E aqui, ó, E de espelho plano, nosso espelho plano, a parte que tem o espelhinho é a famosa parte de trás do espelho. Então, aqui está o nosso objeto real, nossa pessoa, e aqui está o enantiomorfo dela. Lembrando que o enantiomorfismo quer dizer inversão no eixo horizontal. Você pegar o objeto e imagem, eles não são superponíveis. E para espelho plano, quando o objeto real, a imagem é sempre virtual, virtual não invertida no eixo vertical. A gente fala uma imagem virtual, ela não pode ser projetada e ela não é invertida no eixo vertical. Beleza? Elas são mantidas dimensões, formas e distâncias em relação ao espelho. Então aqui a gente tem o nosso objeto real, a pessoa de tamanho Hzão, que em relação ao espelho está uma distância D. Ué, se a pessoa do espelho está uma distância D, o enantiomorfo virtual dela, a imagem dela, em que está em relação ao espelho, a mesma distância. Tem alturas iguais. Professor, não tem não. Isso aqui é Hzão, isso aqui é Hzinho. Ô, Tião, vê se presta atenção, cara. Hzão é a altura da pessoa. Hzinho é a distância da base dos pés da pessoa até os olhos dela. Não é a altura total, medida dos pés até os olhos. Tá bom? E qual que é o problema clássico aí? O problema clássico envolve duas questões. Primeira, para que uma pessoa se veja por inteiro por reflexão diante de um espelho plano, qual que tem que ser o tamanho mínimo do espelho? Esse tamanho mínimo, pessoal, a gente vai chamar de X, tá bom? Tamanho mínimo do espelho plano, para que a pessoa possa se ver por inteira por reflexão diante do espelho plano, a gente vai chamar de X. E aí, bom que a gente vai usar dois princípios da óptica geométrica. O princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da reversibilidade dos raios de luz, famoso se A enxerga B, logo B enxerga A. Propagação retilínea é quando a gente pode representar o raio de luz por um vetor. E as leis, principalmente a segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência tem a mesma medida do ângulo de reflexão. Então vamos lá. Para que esta pessoa se veja por inteiro por reflexão diante de um espelho plano, esse espelho plano tem que ter um tamanho mínimo que a gente está atrás, esse X aí. Então vamos rabiscar esse desenho, pessoal. Vamos lá. Para que a pessoa se veja por inteiro, é necessário que um raio de luz parta dos pés da pessoa,
Só que do lado de trás do espelho a luz não está passando. Então a gente vai fazer a representação tracejando aqui, ó. Tá vendo onde incidiu no espelho? Não é a imagem que está emitindo luz. A imagem está formada atrás do espelho, pessoal. É a pessoa que, por reflexão difusa, está emitindo luz para chegar nos olhos dela. Então, é aqui, ó. Daqui para cá a gente tem propagação retilínea. A gente vai pegar daqui, ó. Olha que legal. Daqui, indo até os olhos da pessoa. Esse é o sentido real do raio de luz. Reflete dos pés da pessoa, incide no espelho, atinge os olhos. E a gente está prolongando esse raio para a parte de trás. E aqui nesse ponto de incidência, com certeza, se a gente traçar uma normal à superfície do espelho, a gente vai ter ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Mas que, para que essa pessoa se veja por inteiro por reflexão, é necessário que um outro raio de luz parta da ponta do último fio de cabelo ou da pontinha do boné do meu desenho aqui, e atingindo os olhos da pessoa. Para a gente ter noção desse raio, a gente vai pegar a imagem dela. Um raio de luz que saia da pontinha do chapéu e atinja os olhos. Para o lado de trás do espelho, principalmente se for terceiro ano do médio, cuidado. Tem que fazer tracejado, pessoal. Isso é um detalhe importante. Porque para trás do espelho, a luz não está se propagando. Está se propagando do objeto para o próprio olho, diante do espelho. A gente pegou aqui, ó, a pontinha do boné. Então, agora do objeto, a gente vai juntar com esse cara aqui. Incidindo nesse ponto. Para atingir os olhos da pessoa. Retomando, um raio de luz bate, reflete no espelho, incide nos olhos. Outro da ponta do boné, incide no espelho, reflete, batendo nos olhos da pessoa. Boa? Tudo bem? E o prolongamento desses raios é o que a gente usou para ter a direção real deles do lado diante da parte reflexiva do espelho, da parte refletora, perdão, do espelho aqui. Boinha? Boinha. Nota o seguinte, pessoal, esse espelho ele tem que ter um tamanho mínimo. Onde está esse tamanho mínimo, professor? O tamanho mínimo do espelho está aqui, pessoal. Esse cara aqui, ó. É o tamanho mínimo do espelho que vale X. A gente está atrás. Precisa ter um tamanho mínimo. Tudo bem? A gente vai fazer semelhança entre dois triângulos. Professor, quais dois triângulos? Galera, eu não vou rabiscar muito, senão vai dar muita confusão para você. Mas a gente vai fazer semelhança entre esse triangulinho aqui, ó. O triângulo ABC e o triângulo AD. O E já está aqui para o espelho, então vou usar outra letra. Vou usar uma letra F aqui embaixo. F. O ABC com ADF. Vamos lá. Dado. Semelhança entre o ABC, semelhança do triângulo ADF. O que a gente vai pegar aqui? Segmento DF, ó, o D até o F é a altura total da pessoa, de D até F. Então, vamos pegar aqui, ó. Segmento BCzinho está para B até C, é o nosso X. De B até C é o nosso X. Está para a distância D, D,
Assim como no maior, o DF está para toda essa distância, D mais D, famoso 2D aqui. Vamos entrar com relação agora aqui, pessoal. Quem que é o nosso segmento de B até C? De B até C é o tamanho mínimo do espelho. X está para Dzinho. Assim como a altura total da pessoa, a altura total é Hzão. Está para D mais D, 2D. Simplificou. Portanto, o tamanho mínimo de um espelho plano para que uma pessoa de altura total, Hzão, se veja por inteiro por reflexão, o tamanho desse espelho, minimamente, ele tem que ser a metade da altura total da pessoa. Ou seja, pessoal, depende da altura da pessoa. E aí você tem problema, por exemplo, que dá uma pessoa de 1,80 m, 1,70 m, de altura total. Total de altura da pessoa. Metade do valor da altura da pessoa, o tamanho mínimo do espelho plano para que essa possa se ver por inteiro, por reflexão. Beleza? Tamanho mínimo. Boa. Essa é a nossa primeira parte. O tamanho mínimo do espelho corresponde à metade da altura total da pessoa. E uma questão importante, independe da distância da pessoa em relação ao espelho. Isso é uma pergunta clássica também. Essa relação depende da distância da pessoa até o espelho? Não. Independe da distância. A gente simplificou aqui, ó. Bom, então essa distância pouco importa. Independe dela. Beleza? Essa é a parte 1. Mínimo do tamanho do espelho, minimamente o espelho plano tem que ter a metade da altura total da pessoa. Qual que é a outra questão, problema que é normalmente atacada com o espelho plano? Esse espelho que tem minimamente a metade da altura da pessoa, a base dele, pessoal, tem que estar a uma certa distância do solo. E aí, aqui embaixo, ó, é pedido a distância da base do espelho até o solo. É pedido esse Y aqui. Porque não adianta você ter um espelho que minimamente seja da altura da pessoa. Você não pode colocá-lo na parede em qualquer posição. Ele tem que estar a uma distância, a base do espelho, do solo. Um Y. E atrás desse Y a gente já vem na sequência. Beleza? Vou apagar aqui, ó. Olha a mágica. Então aí, pessoal, ó, a distância da base do espelho até o chão. Um outro clássico desse tipo de problema. Esse espelho que minimamente, tamanho mínimo do espelho, tem que ser metade da altura total da pessoa, a base dele tem que estar uma certa distância do chão para que essa condição, para se ver por inteiro, por reflexão, seja obtida. Então agora a gente está atrás desse Y, a distância da base do espelho até o chão. Aqui, pessoal, se a gente prolongar esse raio de luz aqui, ó, vamos fazer o prolongamento dele usando régua, vamos fazer certinho aqui, ó. Vou pegar esse cara, ó que bacana. Vou dar até uma entortadinha nele aqui, aí vai ficar bonitinho, ó que legal. Presta atenção, vou apagar até os demais raios aqui agora, porque agora a gente está atrás desse Y, certo? Estamos atrás desse Y. Vamos apagar o resto aqui para não poluir muito o desenho. Eu vou rabiscar 2 triângulos com vocês, tá? Eu vou poupar a escrita de semelhança entre triângulos aqui. Tá? A gente vai fazer a semelhança entre o triângulo menorzinho em vermelho. Ó o triângulo menorzinho em vermelho aqui, ó. Esse lado Y, esse lado medindo D. E o triângulo maior com pontinhos em preto. Que triângulo maior, professor? Esse aqui, ó. Esse maior. Tá vendo? Esse pequenininho semelhante a esse maior aqui, pessoal. Vamos fazer do pequeno para o maior.
do pequeno y tá para Dzinho. Y tá para Dzinho. Assim como, para o maior, a distância dos pés da pessoa até os olhos, medida Hzinho. Tá para D mais D. Tá para 2D aqui. Novamente, uma relação que independe da distância. Essa relação, ela fala o seguinte para a gente, ousada. Esse espelho que minimamente tem que ter a metade da altura total da pessoa, Hzão dividido por 2, não pode ser colocado em qualquer lugar da parede. A base dele tem que estar uma distância y do chão que corresponde à metade da distância dos olhos da pessoa até os pés dela. Então, são relações que independem da distância da pessoa até o espelho, a gente simplificou, em ambas essa distância D, mas dependem das próprias dimensões da pessoa. Para o tamanho mínimo, a metade da altura total, para a distância da base até o chão, corresponde à metade da distância dos olhos até os pés da pessoa. Beleza? E aqui, hashtag fica a dica. Tem vários exercícios, FUVEST, Federal de Juiz de Fora, uma bordoada de exercícios que tratam essas duas questões clássicas de espelhos planos aí. Beleza? Bons estudos, Tião Usado, espero que tenha sido útil para vocês. Valeu, Tião. Nozes.